Bom, quem nos faz companhia nesta quinta-feira, já que hoje é quinta, dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, é Cristiano Palavra, diretor da Pátria. Cris, sempre bom estar com você, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo. Feliz ano novo, porque ainda não falei contigo esse ano. Muito bom dia, Carla. Que prazer estar aqui contigo. Feliz ano novo para você, toda a equipe aí do Notícias Agrícolas. Um ano começando quente, né? Tanto no mercado de soja como de milho. Desejo aí também um feliz 2025 a todos os produtores, todos que nos assistem. Tenhamos safras cheias e preços pelo menos remuneradores, né, Carla? Isso já é um copo meio cheio, né, Cris? Se a gente tem soja para vender e preços remuneradores, não dá para reclamar. Exatamente, exatamente. É o que a gente espera aí. Tem um ano começando com novidades, né? O SDA jogando um pouco um suporte para o mercado, preocupações com o clima, chove demais no centro-norte, chove de menos no centro-sul, mas aquilo que o agro, os produtores já estão bem habituados, né? Realmente a safra vinha muito bem até o final de 2024. É até difícil a gente não ter sempre alguma dorzinha de barriga aí ao longo do ciclo produtivo. Para alguns produtores, essa dor de barriga está bastante grande, né, em alguns estados brasileiros, mas a gente torce sim que tenhamos uma safra cheia, porque produzir bem é o primeiro passo aí para o sucesso dos nossos produtores. Cris, como é que. A gente já vai falar da Bolsa de Chicago, mas acho que a gente pode pegar esse gancho que você acabou de trazer para entender como é que o produtor está olhando para esse momento, porque ele sabe que ele vai ter aí um pós-colheita muito desafiador. Eu tenho buscado muito essa informação dos especialistas que eu ouço, porque eu estou realmente bastante aflita para entender como é que nós vamos escoar toda essa soja. A notícia é boa, é muito positiva, porque nós estamos aí ampliando a nossa capacidade produtiva, mas ao mesmo tempo nós temos ainda uma estrangulação da nossa infraestrutura para escoar essas primeiras safras no Brasil, a possibilidade de termos fretes mais elevados. Como é que você está vendo essa organização, essa estratégia do produtor para esse pós-colheita? Olha, Carla, realmente a logística é uma coisa que vai ser mais cara, né, nesse ano do que foi, principalmente em 2024, que foi um ano que marcado ali por fretes que não tiveram uma sazonalidade tão pesada durante a colheita. E foi muito isso fruto de um plantio de 2023 que acabou ficando muito, muito alongado, né? Isso resultou também numa colheita pouco concentrada em 2024 e isso refletiu por consequência, em fretes não subindo tanto durante o período de colheita por causa dessa não concentração. Esse ano já é bem diferente, né? A gente já teve um plantio mais concentrado. Esses atrasos na colheita que a gente observa agora são fruto principalmente do fato do Mato Grosso não ter plantado praticamente quase nada em setembro, né? O plantio lá se desenvolveu somente no início de outubro e essas áreas, então, também afetadas por mais dias nublados, chuvas mais excessivas nessa reta final do ciclo produtivo, estão se alongando e isso vai gerar uma concentração bastante grande da colheita do Mato Grosso, que é inicialmente um puxador de frente nessa precificação dos fretes, por ser uma das regiões que iniciam os trabalhos de colheita aqui no Brasil. E quando o Mato Grosso plantou, o Goiás já estava plantando, o MS, o Paraná, a própria Bahia teve um plantio surpreendente esse ano, muitas áreas plantadas no mês de outubro, e são áreas que vão se aproximar junto aí com as áreas mais da região central. Então a gente deve sim ter fretes mais caros nesse ano. O produtor, essa parte logística costuma engasgar, né, em várias colheitas, esse ano não vai ser diferente. A gente deve ver um cenário diferente novamente como eu falei, de 2024, onde aquelas filas em armazéns voltam a ser presentes. Se esse ciclo de chuvas continuar agressivo, como a gente está vendo, isso vai piorar essa situação, porque todo mundo fica sem colher durante essa chuva. Quando abre um tempo limpo nas regiões, todo mundo colhe junto, os caminhões saem para as entregas juntos, e isso acaba gerando um caos logístico um pouco maior. Então, o produtor vai se deparar com custos um pouco mais altos de logística, tanto na logística interna, como também na logística aos portos, e essa logística aos portos vai se refletir nos preços, né? Então, a gente sabe que o frete é descontado dessa formação do preço, então isso é um problema, assim, para o produtor. E a gente encara esse momento, né, do mercado e dessa preparação do produtor, um momento de apreensão, já que o produtor olha para essas perdas produtivas em alguns lugares do Brasil, olha para o relatório do USDA que afrouxou um pouco o estoque global, que vinha muito alto, ainda é um estoque alto,
o próprio estoque americano ficando menor trouxe um suporte para Chicago, mas a gente não está vendo uma reação tão grande nos preços aqui no interior do Brasil, o que de fato já era esperado, né, cara? A gente sabia que com a entrada da colheita a gente teria uma pressão maior sobre o mercado, e é isso de fato que a gente está observando nesse momento, mesmo tendo um fundamento positivo, que foi essa melhora de Chicago nos últimos dias, os preços não subiram com muita consistência aqui no interior. O indicativo primeiro e que vai sentir mais agressivamente, mais imediatamente, são os prêmios, Cris? É eles que vão ser o termômetro da chegada dessa nova safra? Sim, a gente está observando que hoje a ponta que tem jogado contra, mais contra os preços, né? Eu destacaria dois pontos, né? Enquanto Chicago subiu, a gente viu os prêmios caindo. Os prêmios realmente são o fator mais pressionado por essa entrada de mais oferta aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo um dólar que não conseguiu escalar mais, né? Então, o dólar que foi um suporte para os preços ao longo das quedas que a gente observou para Chicago durante dezembro, né? Chicago caindo, dólar subindo, os preços mantiveram ali pelo menos um suporte. Agora a gente viu um cenário contrário, o dólar se estabilizou, Chicago conseguiu engatar algumas altas, não foram altas tão substanciais, mas realmente do fundo ali que a gente chegou a beliscar 9,50, 9,60 para 10,30 é uma valorização importante. Ao mesmo tempo, os prêmios, principalmente de fevereiro, desculpa, de março e abril, voltaram a trabalhar negativos, né, já se aproximando ali da casa de 20 negativo, e essa pressão sobre os prêmios deve sim continuar, é a ponta mais arriscada aí com a entrada dessa safra brasileira, já que Chicago acaba refletindo mais o mercado americano, vai ser afetado pela nossa colheita, sim, sem dúvida, mas o próprio corte, né, dos estoques americanos é um fator que evita que Chicago caia tanto. Tu citou aqui no início, né, Carla, um fator importante para Chicago. A gente vai saber mais detalhes aí a partir da próxima semana. Como você falou, a posse do Trump é importante, mas mais importante é o que de fato ele vai fazer. E isso é uma baliza muito importante para Chicago daqui para frente, já que a gente sabe que uma possível guerra comercial não vai ser tão impactante quanto em 2018, mas certamente vai colocar um cenário baixista muito importante para Chicago. Lá em 2018, só lembrando, né? A gente observou quedas que chegaram a quase ali 1,50, $2 por bushel na ponta Chicago. Isso é uma preocupação. É claro que os prêmios podem se recuperar depois aqui no Brasil, mas inicialmente isso seria negativo para os nossos preços também. Cris, como é que você está avaliando o impacto desse novo governo Trump? Como você citou, não devemos ter a mesma reação que o mercado teve em 2018, 2019, mas vai ter uma reação. Eu já ouvi, eu fui buscar, né? Ouvir esses especialistas, analistas políticos, enfim, o que eles esperam? Bom, eles sabem que o mercado já conhece agora Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos. Xi Jinping também. Donald Trump também já sabe mais ou menos como é que a China atua. Então, nós não tivemos aquela fase 2 do acordo que foi ali firmado em 2019, que era uma preocupação do mercado. Biden manteve as tarifações, bem como a China. E eles vão ali tentando equilibrar essa situação. E uma nova fase da guerra comercial me parece ser inevitável, mas parece que o mercado já entendeu que isso é inevitável. Por isso que os impactos deverão ser mais limitados? Por isso também, pelo fato de a gente já conhecer um pouco, né, do que aconteceu lá atrás. Lá em 2018 foi algo novo, né? A gente tanto que colocou os prêmios brasileiros nas suas máximas históricas, né? A gente não tinha observado um fato tão significativo e é que até trouxe coisas importantes para o mercado. Os Estados Unidos ficou sem vender soja para a China durante um período muito longo e mesmo assim os Sim. chineses conseguiram se abastecer só com o mercado brasileiro, né, e outros. Então, assim, a gente vê que essa dependência de ambos, né, a China consegue se abastecer com apenas um grande fornecedor. E de lá para cá, o Brasil acabou concentrando muito suas vendas para os chineses. E de lá para cá também, Carla, a gente tem que olhar os números, né? O Brasil se distanciou muito dos Estados Unidos em relação à exportação total, né? Antes, até 2018, a gente já era o maior exportador, mas essa diferença entre Brasil e Estados Unidos não era tão significativa, até porque enquanto a produção americana ela não está estagnada, mas ela cresce num ritmo muito inferior à nossa, né? Então agora a gente já consegue exportar 100 milhões de toneladas, enquanto os americanos não colocam nem metade disso no mercado externo. Então, de fato, o impacto geral
de novas tarifas, ele vai sim ser menor do que, claro, depende da intensidade da briga, mas assim, vai ser menor do que aconteceu lá atrás. E o que também o mercado especula é se Trump já não está trazendo esse discurso mais agressivo, que é praxe dele, né? Não é só sobre a China, sobre o México, sobre a Groenlândia, ele já está falando muita coisa impactante, né? Muitas vezes para colocar aquele bode na sala, né? Para chamar o pessoal para conversa, né? E se especula também caso a gente não possa ter uma guerra comercial um pouco diferente, onde o acordo venha mais cedo, né? Então, pode ser que os chineses se comprometam a comprar mais produtos agrícolas americanos. A gente sabe que, para nós, do setor rural, a guerra comercial é muito importante assim para o agro, mas quando a gente olha para as grandes economias americanas e chinesas, não é de fato os produtos do agro que são os grandes carros-chefes dessas economias, né? Então, não que o agro seja secundário para eles, de forma alguma, mas a gente sabe que a briga comercial entre China e Estados Unidos está muito mais focada em outros produtos, até porque não são concorrentes nos produtos, são sim fornecedor e comprador. Então eu vejo que o impacto ele vai acontecer, o mercado vai especular muito isso, mas agora, para o curto prazo, é muito mais impactante para o mercado essa colheita que está chegando do Brasil do que até o que pode sair aí nessa briga geopolítica. Eu vejo que essa questão geopolítica vai afetar muito o médio prazo, já começando pela decisão do produtor norte-americano, que daqui a 60 dias, no máximo, vai ter que se posicionar aí para que lado ele vai. Vai plantar milho, vai plantar soja. A gente está observando o milho em Chicago subindo nesses últimos dias. Se a gente olha as projeções de rentabilidade do produtor americano, no atual preço do milho que a gente tem, atual preço da soja, o milho já está ficando mais competitivo. Lembrando que o produtor americano, com o histórico que ele teve com o Trump na soja, um histórico muito negativo, a gente pode ter aí uma menor produção de soja sendo um fator positivo para o mercado lá na frente, independente da guerra comercial ou não. Então tem muitos capítulos aí para a gente saber, por enquanto ainda está muito no campo especulativo. Cris, uma outra, temos ainda que avaliar, portanto, tudo isso. Uma outra pauta que também ainda precisa de muita informação é a safra sul-americana, ou você acha que essa já está meio determinada? Nós temos essas adversidades climáticas em regiões importantes do país. A Pátria lançou seus primeiros dados de colheita na última sexta-feira, apontando, né, que estamos ali um pouquinho atrás do ano passado, da média dos últimos 5 anos. Isso mostra que nós temos ali ainda algum atravancamento nos trabalhos de campo. Chove demais em alguns locais, chove de menos em outros. A Argentina também traz certas preocupações. Como é que você está avaliando, como é que a Pátria está avaliando nesse momento a conclusão da safra sul-americana? E o quanto disso tem fôlego de atuação no mercado de soja internacional, Cris? Para nós vamos ter essas outras variáveis que você comentou no início da sua fala, mas a influência disso no mercado futuro americano, qual é nesse momento? Olha, cara, olhando para a safra Brasil, o que eu posso dizer é que ela ainda é uma safra positiva em termos gerais. Nós ainda temos boas condições na maior parte do país. É uma safra que começou e se desenvolveu ao longo do 2024, dos primeiros 3 meses, de forma fantástica. E isso não foi completamente perdido, né? A gente sabe disso, as lavouras estão em boas condições, principalmente no centro-norte brasileiro. O que acontece é que a gente, na nossa visão, a gente tem se afastado um pouco do potencial máximo. Eu diria que a safra brasileira, até foi o nosso número de dezembro, tinha potencial para 170 milhões de toneladas. A gente observava isso realmente conversando com os nossos clientes, olhando as lavouras durante as nossas visitas. Realmente a gente tinha uma situação muito, muito boa, fantástica. Talvez uma das melhores safras que já tivemos até ali o finalzinho de 2024. Mas, de fato, agora o que eu vejo é que a gente está se afastando um pouco desse potencial de 170 milhões de toneladas. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma quebra tão significativa assim. A gente ainda tem muito pela frente, porque alguns estados do mais ao extremo nordeste, extremo norte e o extremo sul, né, principalmente o Rio Grande do Sul, ainda tem muita coisa pela frente, ainda estão em fase final de plantio. Então, esses estados são importantes, especialmente o Rio Grande do Sul, né, que é um dos grandes produtores nacionais e está passando por condições um pouco irregulares de clima, mas as chuvas estão chegando em regiões do Paraná, as chuvas chegaram ontem em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, que é onde eu considero
que nós temos as piores condições de lavoura até o momento, mas temos perdas. Até o nosso último número já cortamos aí cerca de 2,5 milhões de toneladas, já estamos mais na casa de 167 para 168 milhões de toneladas do que aquele potencial de 170. De fato, como eu falei, a pior região, na minha opinião, é o sul do Mato Grosso do Sul, é onde a gente está vendo assim lavouras sofrendo mais. Partes do Paraná também tem lavouras em condições ruins e nessas áreas, principalmente do Mato Grosso, que estão em colheitas iniciais, até partes de Goiás que já começaram a colher, a gente vê uma certa frustração de expectativa, já que as lavouras visualmente estavam muito, muito boas, dava ali a impressão de 70, 75 sacas, e quando a colheita chega, a gente vê que isso não está se confirmando em todas essas regiões, principalmente porque essa fase final do enchimento de grãos, e isso vem de algum tempo já, foi sobre a luminosidade, né? Muitos dias nublados, as plantas vegetaram um pouco a mais do que o normal, e a formação do potencial final ali ficou um pouco abalada. Então, a gente hoje não posso classificar a safra brasileira como ruim, mas não é uma safra de potencial cheio, e a gente tem ainda coisa para acontecer, tá, Carla? Apesar de a maior parte do país já estar bem adiantada, algumas regiões ainda preocupam e podem tirar um pouco mais desse potencial. Mas isso não quer dizer que é uma safra pequena e o mercado em si ainda não tem grande reação mediante a esses problemas aqui no Brasil, o mesmo vale para a Argentina. Bom, Cris, a gente está, né, com o nosso tempo um pouquinho encurtado, então essas são informações que ainda vão ter como a gente falou, ainda vai ter atualização. Você mesmo trouxe aqui a atualização da estimativa da Pátria para a produção, portanto, para a safra brasileira, algo como 167 a 168 milhões, né, Cris? Exatamente, exatamente. Acho que um Certo. ponto importante, Carla, para colocar é que é uma frase que eu falo muito aqui para nossa equipe, é que a gente não pode ficar empolgado demais nas altas e nem insatisfeito demais nas baixas, porque o mercado é cíclico e o mercado é todo dia. Todo dia ele traz fatores novos e às vezes muda tendências. Então, é interessante para a gente observar esses momentos de alta, esse suporte em Chicago, essa melhora de preços que a gente teve. Agora até voltaram a cair, mas até uma semana atrás, 10 dias atrás, talvez algumas regiões beiraram até o melhor preço de negociação de contratos dos últimos meses. Então é importante o produtor olhar com aquele pragmatismo, olhar o mercado buscando oportunidades e entendendo que nem sempre tudo é uma virada de tendência. Às vezes a gente só está tendo uma boa oportunidade de fazer bons negócios antes da entrada dessa safra, que ainda é grande, né? Claro que ela está em deterioração em algumas regiões, mas ainda é uma safra grande. Então a gente tem que olhar esses momentos do mercado muitas vezes como oportunidades e não achar que é uma virada total de tendência. Excelente. Cris, muito obrigada, meu amigo. Sempre um grande privilégio ter você aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, na nossa Quinta com a Pátria. Um ótimo restinho de semana para você, para o seu time. Por aí, mande meu abraço para todos. A gente continua se falando, meu amigo. Obrigada. Um abraço e até mais. Prazer estar contigo sempre, Carlinhos. Obrigado pelo convite e um grande abraço a todos. Obrigada, Cris. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.